o Thiago Bernini, professor de Química, aqui do Sistema Poliedro. E nós vamos falar de um sistema agora com 3 aulinhas, para a gente falar um pouquinho sobre as forças intermoleculares, que é uma parte extremamente importante, que é uma parte que é muito cobrada, que fala sobre a ligação que acontece entre as moléculas. Vamos lembrar um pouquinho, existem as ligações entre átomos, que são as intramoleculares, a ligação iônica, a ligação covalente, a ligação metálica, e existe a ligação que ocorre entre as moléculas, as forças intermoleculares. As forças que justificam, por exemplo, o fato de a gente ter o estado sólido, o estado líquido, a maneira como as moléculas estariam se unindo. Quando a gente fala de trabalhar com forças intermoleculares, a gente vai começar pela primeira ligação, que a gente chama de ligação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Então a gente vai fazer uma comparação entre elas e tentar justificar um pouco das mudanças de estado físico e das temperaturas de ebulição em função do tipo de força que a gente tem. Primeira coisa importante seria a gente conseguir identificar o tipo de interação que acontece. Para fazer a identificação, a gente depende daquele conceito das moléculas polares e das moléculas apolares. Só lembrar que as moléculas polares eram aquelas que tinham um lado positivo e um lado negativo, ou seja, de maneira geral a gente fazia com o vetorzinho. Se as somas de vetores fosse diferente de zero, era uma molécula polar. Se a soma dos vetores fosse igual a zero, a gente passava a ter uma molécula apolar. A interação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente é uma interação que ocorre entre moléculas polares. Quando a gente fala de moléculas polares, a gente está falando daquelas moléculas que a soma dos vetores era diferente de zero. Então, existe, por exemplo, no caso do HCl, uma diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro. Automaticamente, o parzinho de elétrons aqui fica deslocado em direção ao mais eletronegativo, o que gera uma carga negativa em torno do cloro e uma carga positiva em torno do hidrogênio. Quando a gente tem a distribuição de cargas em torno de uma molécula, pode acontecer uma atração entre essas duas moléculas, onde a parte negativa de uma molécula se atrai com a parte positiva de outra molécula. Por isso que a gente fala de dipolo ou dipolo permanente. Perceba que uma molécula polar apresenta um dipolo, um lado positivo e um lado negativo. A outra molécula também tem um dipolo, são cargas permanentes que tem nessa molécula. Por isso que o dipolo-dipolo ou dipolo permanente é uma força intermolecular que ocorre entre moléculas polares, que constantemente têm um dipolo. A interação que acontece aqui nada mais é do que uma atração entre o lado negativo de uma molécula com o lado positivo da outra molécula. Uma atração que acontece entre o dipolo de uma molécula com o dipolo de outra molécula. Por isso que a gente chama de interação do tipo dipolo-dipolo. Percebam, esse lado da molécula continua sendo negativo, o outro lado aqui do HCl, o hidrogênio positivo, a gente passa a ter uma atração entre essas partes positivas e negativas, a atração entre o dipolo de uma molécula com o dipolo da outra molécula. Uma interação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Uma atração que entre as 3 que a gente vai discutir é considerada uma força intermediária. É uma molécula que não tem, uma atração que não tem nem a maior intensidade, nem a menor intensidade. Então fica, quero determinar o tipo de interação entre moléculas, dipolo-dipolo, dipolo permanente, ocorre entre todas as moléculas polares. Uma atração entre o lado negativo e o lado positivo das moléculas. Tudo bem? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.